Olá a todos, o meu nome é António Oliveira e comigo tenho os meus colegas de painel, Ricardo Gonçalves. Boa tarde. E Henrique Alves. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à primeira edição de O Mercado Mora ao Lado. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Bem-vindos de novo à primeira edição do Mercado Mora ao Lado e, antes de mais, obrigado por estarem desse lado. Antes de avançarmos, é importante apresentarmos o conceito do nosso programa. Então, o que é que vai ser o Mercado Mora ao Lado? Este podcast terá como objetivo principal trazer-vos semanalmente, num formato de conversa informal, temas que achamos que terão impacto nos mercados e economia mundial. Tudo bem compactado nos razoáveis 30 minutos. Por isso, se procuram informações sobre a próxima ideia de investimento ou pura e simplesmente querem ouvir falar sobre as trends atuais dos mercados, estão no sítio certo. E agora, quanto ao painel, é importante também que nos apresentemos. E podemos começar por mim. Meu nome é António Oliveira, tenho 27 anos e sou controller financeiro. Licenciei-me em Gestão pela Universidade do Minho e sou mestre em Economia pela Faculdade do Porto. Não sei agora, Ricardo, queres falar um bocadinho sobre ti? Sim, posso falar. Boa tarde. O meu nome é Ricardo Gonçalves. Trabalho como controller financeiro. Sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto e sou uma pessoa bastante interessada na área financeira. Henrique? Olá, boa tarde. Eu sou Henrique. Tirei a licenciatura em Economia na Católica do Porto e sou colega destes dois caros controllers financeiros e também tenho muito interesse pela área financeira. Pronto, e assim cada um de nós trará semanalmente um tema e hoje vamos começar pelo Ricardo, que nos vai falar sobre a possível aquisição do Slack, certo, Ricardo? Certo. O primeiro tema que vos trago aqui é os rumores de uma possível aquisição da Slack por parte da Salesforce. Na passada quarta-feira saíram rumores de que esta aquisição estaria iminente, sendo que são aguardadas mais novidades na próxima terça-feira, a quando da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da Salesforce. Na sequência desta notícia, as ações da Slack reagiram em alta, subindo mais de 37% num dia. Tendo em conta este tema, gostaria de saber a vossa opinião sobre os impactos que esta aquisição poderá ter no negócio da Salesforce e se consideram positiva a aquisição da Slack por parte da Salesforce para o negócio da empresa. Henrique, vou deixar começar. Olá, boa tarde. Eu acho que sim, acho que de facto é uma contratação e uma aquisição muito, muito boa, porque insere numa verticalidade na área de negócio que eles estão inseridos. Acho que é muito bom. O Slack é uma ferramenta que visa aumentar a produtividade dos trabalhadores, sendo que se passa muito tempo a ler e-mails e a responder e-mails, e mesmo segundo a Harvard Business Review, 23% do tempo dos trabalhadores é passado nestas tarefas, e acho que é uma ferramenta que vem mesmo aumentar esta produtividade para uma tarefa que se calhar não é mais fundamental no tempo de trabalho. Acho que é uma ferramenta que vem ajudar muito as empresas na dinâmica e na produtividade e, sim, acho que tem potencialidade, sim, mas, claro, temos que nos lembrar que também temos outras opções e tudo, Teams e tudo. Isto é uma empresa que vem de 2014, temos que ter um pé atrás, digamos assim. Bem, antes de mais, eu acho que é importante realçar que isto é bom acima de tudo para o Slack, neste momento, e para os acionistas do Slack, porque a ação reagiu automaticamente de uma forma incrível. Infelizmente, nenhum de nós é acionista do Slack, para mal dos nossos pecados, não é? E eu esperava uma movimentação da Salesforce neste sentido, de forma, como o Henrique disse, verticalizar o negócio deles, mas estava à espera de que a aquisição fosse outra, porque, como vocês sabem, eu tenho uma aposta na Dropbox e acho que a Dropbox é uma candidata a isto mesmo que aconteceu ao Slack agora, a ser adquirida por uma empresa que procura verticalizar o seu negócio. E sendo assim, neste momento acho que é ótimo para o Slack, acima de tudo, e os seus acionistas vão sair beneficiados desta transação, se ela for finalizada. E acho que para o Salesforce, se o preço for bom, porque quando estamos a falar de aquisições e mergers, nós temos sempre o problema do preço e muitas vezes temos a maldição do comprador, não é? Que o comprador
pode fazer uma boa compra, mas se pagar demais, a longo prazo a ação vai ser prejudicada. E vemos isso em inúmeras transações que ocorreram no mercado. Por isso, vamos ver se o preço for bom. Acredito que é um excelente passo para a Salesforce abrir um bocadinho os horizontes do seu mercado e continuar a crescer, porque eles já são um gigante penso que têm uma capitalização bolsista acima dos 200 bilhões e vão procurar continuar a crescer por outros caminhos que não o que já fazem atualmente. Não sei se queres agora rematar um final, Ricardo? Sim, eu concordo com aquilo que disseste. Acho que, de facto, a Salesforce precisa daqui deste negócio da Slack para, no fundo, ter um negócio vertical, como falaram. Relativamente ao preço, aquilo que estavas a falar, eu acho que se deve olhar para aquilo que tem sido a evolução da ação da Slack nos últimos meses, que, de facto, não tem acompanhado o boom que temos assistido no Nasdaq, no resto das empresas tecnológicas. E se olharmos para aquilo que tem sido a performance financeira da empresa e o de vendas da Slack nos últimos trimestres e particularmente também nos últimos 3, 4 anos, aquilo que podemos ver é que de facto tem sido um crescimento constante a taxas de 40%, 50%, 60%, 70% ao ano, o que é bastante significativo. E de facto aquilo que me parece é que de alguma forma a atual valorização da Slack, na minha opinião pessoal, abriu aqui de facto uma oportunidade para que a Salesforce tivesse aqui um negócio a um preço relativamente atrativo. Aliás, eu também fui fazendo aqui algumas pesquisas, inclusivamente há aqui um conjunto de analistas que dizem que o negócio que está em cima da mesa, que poderá ser por um valor de cerca de 22, 23 mil milhões de euros, corresponde à capitalização atual da Slack, pode inclusivamente não ser o melhor dos negócios para os acionistas da Slack. É uma opinião, mas eu acho que se olharmos para as duas partes, eu até acho que a Salesforce tem mais a ganhar neste momento com a aquisição do que propriamente a Slack com a venda. Mas isto é a minha opinião. Muito bem. E se nós olharmos aqui, por exemplo, para o balanço do Slack, juntamente com outras tecnológicas, a Slack tem um balanço de sonho. Neste momento a Slack tem muito dinheiro no balanço, tem pouca dívida, isso coloca a empresa num bom lugar para negociar esta venda, porque eles não estão com a corda na garganta nem nada que se pareça. E por isso vamos ver se os 22 milhões que falámos vão ser mesmo 22 milhões, não vai haver aqui um volte-face. Acho que vamos ter momentos interessantes no futuro sobre esta venda. Não sei se mais algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa quanto a este tema. Sim, acho que 22 mil milhões, se calhar, é um preço que eu acho que pode ser adequado, uma vez que o valor do mercado acho que se situa nos 17 mil milhões. Com a subida dos últimos dias aumentou. Com a subida dos últimos dias aumentou esse valor. Ok. Mas sim, claro, nós tivemos ali um disparo quando isto foi conhecido, tivemos um disparo, penso que foi na casa dos 30%, pelo menos andou por aí. Sim, foi de 37%. E a capitalização bolsista subiu para perto provavelmente do preço que se fala que a aquisição será feita. Bem, se não tiverem mais nada, passamos ao próximo tema. E passamos ao tema do Henrique. O Henrique vai nos falar aqui sobre o histórico marco que foi vivido na dívida portuguesa esta semana, certo, Henrique? É correto. Agora mais uma notícia mais nacional. De facto, temos um marco histórico para as taxas de juros da dívida portuguesa, atingiram valores mínimos, dando a dívida portuguesa com taxas de juros muito próximas de zero, tendo já circulado mesmo em valores negativos. E com a previsão do BCE de continuar a dar incentivos monetários e a comprar dívida, acho que estas taxas ainda podem cair mais. E sendo que uma classificação segunda da Standard & Poor's de BBB, 2 níveis acima de lixo, queria saber a vossa opinião em relação ao quão bom é este investimento. É mesmo assim Portugal assim um investimento tão seguro? Sim, eu não considero que o investimento em dívida pública portuguesa seja um investimento seguro, por todos os motivos e mais alguns.
primeiro, temos um nível de dívida pública bastante elevado, que eu acho que se não estivéssemos no seio de uma União Económica e Monetária como estamos atualmente, muito provavelmente já estaríamos em cumprimento, e não seria agora, já teria sido há algum tempo. Temos essa salvaguarda do Banco Central Europeu, mas acho que temos aí uma questão que pode ser perigosa e que pode significar bastantes problemas para a União Económica e Monetária, que é o BCE estar a alimentar constantemente as dívidas públicas dos países do sul da Europa. Eu acho que neste momento, face à situação que vivemos, obviamente que não existe grande alternativa e de alguma forma se tem de apoiar os países. Mas se nós rapidamente, após esta situação, a União Europeia não voltar a recuperar os mecanismos de controle orçamental, não é? As exigências de controle orçamental, eu acho que podemos ter aí um problema a longo prazo, porque estamos a tornar basicamente o mundo e os países europeus viciados em dívida. E eu acho que é uma tendência perigosa e que nos pode rebentar nas mãos, muito sinceramente. Bem, na minha opinião, eu divirjo aqui do Ricardo, porque acho que sim, é seguro, porque o Banco Central Europeu vai continuar a dar cobertura à dívida portuguesa, por isso sim, é seguro. Se é um bom investimento, acho que não é um bom investimento. Antes de mais, porque neste momento acho que dívida pública não é um bom investimento, porque alguém vai ter que pagar toda esta impressão de dinheiro e alguém vai ter que pagar a crise que estamos a viver atualmente. E, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, quem vai pagar isso é o aforrador que tem neste momento dinheiro no banco, que tem certificados de aforro, que tem dívida pública portuguesa, por uma razão muito simples. Os Estados não têm condições para cobrir estes déficits. O Banco Central Europeu vai entrar de forma a manter a estabilidade na economia e no sistema bancário, vai imprimir dinheiro, esse dinheiro vai entrar na dívida, vai reduzir os juros e continuar a reduzir os juros, como o Henrique disse, e esta redução vai ter como objetivo subir o PIB nominal, subir a inflação, baixar as taxas de juros e assim, em percentagem, a dívida pública vai acabar por descer e só assim é que conseguimos pensar que esta dívida de alguma forma vai conseguir ser paga. Mas também o que o Ricardo disse aqui acho que é muito importante, porque acho que já começamos a entrar num sistema de vício das economias, porque nós saímos de uma crise financeira, entramos agora, digamos, 8 anos depois, entramos numa crise sanitária e pelo caminho o BCE não cortou os estímulos. Pura e simplesmente, nós não vimos nenhuma medida do BCE, quando as economias começaram a subir, não vimos qualquer incentivo à subida das taxas de juros por aí além. O que me preocupa no longo prazo, porque acho que isto pode ter efeitos nefastos. E sim, basicamente é isto que acho. A dívida vai ser segura. Se vai ser um bom investimento, provavelmente não, porque as pessoas vão ter um corte gigantesco no valor da moeda. O valor da moeda vai descer, ou seja, o vosso principal vai descer e não estão a receber juros. Por isso, é seguro, mas não é bom. Claro, é importante ter aqui também a ligação à taxa de juros, à taxa de inflação, que vai aumentar muito. E queria também reforçar a ideia de que, apesar da nossa taxa de juros estar próxima de zero e tudo, o prémio de risco face à dívida alemã, uma dívida considerada com muito menos risco, ou sem risco, não é? Tida como referência sem risco, não é assim tão baixo. O prémio de risco face à Alemanha, acho que até tem tido um aumento nos últimos meses. E, de facto, é interessante como o prémio de risco tem aumentado e, ainda assim, a nossa taxa de juros tem chegado a estes valores tão baixos. Eu gostaria só de acrescentar também aqui um ponto, pegando aqui um bocadinho naquilo que o Henrique falou, tem a ver com a questão da taxa de inflação, que eu acho que no curto prazo, ou seja, se vamos a falar aqui num horizonte temporal se calhar de 3, 4 anos, eu não ponho em causa que a dívida pública portuguesa seja um bom investimento, possa ser sustentável. O que eu acho é que pode haver aqui um ponto de viragem, pode alterar aqui as regras do jogo, que é a questão da inflação. E como é que os países do Norte
vão reagir no momento em que a atual política monetária resultar em tensões inflacionistas. E eu acho que há aqui muito esta questão. Como é que os países do Norte vão reagir? E se reagirem da forma que eu acho que podem reagir, que é uma desalavancagem e uma limpeza do balanço do Banco Central Europeu, isso automaticamente vai representar um aumento das taxas de juros da dívida portuguesa. E depois vamos ter aí outra questão, que é, a partir do momento que temos um aumento significativo das taxas de juros da dívida, o serviço da nossa dívida vai aumentar e vai-se colocar questões claras sobre a sustentabilidade da dívida. Porque eu acho que é assim, nós temos que ver o seguinte, neste momento nós temos uma dívida de 120%, 130% do PIB, não é? Mas temos um serviço de dívida relativamente controlável neste momento, porque temos taxas de juros em mínimos históricos. Mas a minha questão é, quando houver a questão da inflação e quando o tema da inflação vier a ser uma prioridade, como é que, de alguma forma, a dívida pública portuguesa vai continuar ou não a ser um investimento sustentável neste cenário? Porque depois aquilo que irá acontecer será, se nós vamos pagar mais serviço de dívida, vamos ter que cortar noutras coisas, não é? E isso depois gera recessões e tudo aquilo que já conhecemos. E, portanto, preocupa-me este ponto. Acho que é um ponto muito sensível na questão da sustentabilidade da nossa dívida. Exato. E é importante salientar que a dívida, que estamos a falar, a taxa de dívida próxima de zero, é da dívida há 10 anos. Ou seja, uma visão temporal tem que ser mesmo longa. Ou seja, estamos a ver como um investimento, se calhar, demasiado bom para ser um investimento a 10 anos, não é? Ou demasiado seguro, digamos assim, entre aspas. Sim, Henrique, acho que em 10 anos podem acontecer muita coisa, especialmente pegando aqui no que o Ricardo disse, porque isto acho que é um ponto essencial no futuro da União Europeia, que é, se a inflação começa a subir, nós não nos podemos esquecer que temos na Alemanha um povo que foi criado com o medo da hiperinflação, o medo gigantesco da hiperinflação, porque eles viveram tempos terríveis, digamos, os pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, advém do facto, a subida dos nazis ao poder, advém do facto da população estar desesperada e não ter a inflação ter subido tanto que a população está completamente desesperada e busca qualquer tipo de apoio, neste caso no regime nazi. E como é que os alemães vão reagir a uma possível subida de inflação, que eles são completamente abertos, especialmente com o fim previsto do mandato da Angela Merkel, que pode radicalizar o sistema político alemão. E isto falando apenas da Alemanha, quando temos montes de outros países que não vão achar piada nenhuma uma subida abrupta da inflação. E por isso vamos ver, eu acho que no futuro vai ser o grande desafio de uma união que é fraquinha, é uma união fraquinha, que nós sabemos que é fraca e que, tendo desafios, pode ou não cair. E há 10 anos muita coisa pode acontecer. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Sim, eu só queria acrescentar um ponto que é, acho que temos que nos preparar e fazer o nosso trabalho de casa. E o nosso trabalho de casa é reduzir a dívida. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, passamos então ao último tema que temos na agenda hoje, que é o tema que eu trago. As pessoas aqui nos nossos ouvintes, que neste momento devem ser 3, se tanto, vão saber no futuro que nós somos grandes fãs do Warren Buffett e durante a semana passada, tivemos o prazer trimestral de saber o que é que o Warren Buffett e os seus minions andaram a fazer com a sua carteira. E temos aqui algumas movimentações interessantes, e esse é o tema que eu trago esta semana. E ficamos a saber que o Warren Buffett, por exemplo, vendeu participações, não vendeu participações na Apple, vendeu parte da sua participação na Apple, residual, nada de muito elevado. Vemos também que vendeu parte das suas participações nos bancos, especialmente no JP Morgan e no Wells Fargo, embora tenha reforçado a sua posição no Bank of America, que neste momento parece uma das apostas dele, o Bank of America. E por fim, terminou completamente a sua posição na Costco, que foi uma empresa que valorizou bastante durante a pandemia, uma grossista nos Estados Unidos. Uma retalhista, não é? Por outro lado, nas compras,
temos, como já vos disse, o Bank of America, e gostava de destacar especialmente as aquisições da Big Pharma, das empresas farmacêuticas, Pfizer, Moderna, entre outras, e da Snowflake. Já sabíamos que a Berkshire Hathaway ia entrar também na Snowflake. A minha questão para vocês é se vocês acham que antes de mais, nós sabemos que a Apple é uma parte gigantesca do portfólio da Berkshire Hathaway, e que isto provavelmente aconteceu sem o Warren Buffett querer que acontecesse, porque a participação dele valorizou de uma forma inacreditável nos últimos tempos. Se vocês acham que esta venda da Apple se deve a apenas um rebalance da carteira, ou se acham que o Warren está a começar a pensar que a situação está sobrevalorizada e vai querer começar a cortar lá as postas? E por outro lado, se vocês fossem o Warren Buffett, o que é que vocês faziam? O que é que vocês compravam? O que é que vocês vendiam? Sabendo que, também como eu, vocês conhecem os fundamentos de investimento do velho oráculo de Omaha. Relativamente então às movimentações aí do Warren Buffett, agora durante o terceiro trimestre, eu acho que relativamente à Apple, aquilo que me parece é que ele está a começar um rebalance da carteira, porque tal como falaste, a Apple tem tido um peso bastante significativo na carteira total, já aproxima-se perto dos 50%. Eu acho que esta movimentação surge também na sequência de tentar fazer aqui um rebalance e diminuir o peso da Apple na carteira dele. Isto em primeiro lugar. Depois, relativamente às compras que ele fez, eu acho que de facto, eu queria destacar aqui a aposta no Big Pharma, e eu acho que de facto estes investimentos que ele fez é claramente a matriz de investimento que ele habitualmente tem, de apostar em ações de valor com bons fundamentos. E se nós olharmos para a maioria delas, todas elas têm fundamentos bons, têm tido boas taxas de crescimento. E se olharmos, por exemplo, para o dividend yield e para a questão também do PE ratio, todas elas têm PE ratios e dividend yields acima da média do S&P 500, na maioria dos casos. Sendo que eu posso dizer, inclusivamente, sou acionista de uma delas, e fiquei bastante agradado com esta movimentação do Warren Buffett. Já que estamos a falar do Warren Buffett, eu queria fazer aqui uma ressalva, que é, no trimestre anterior, o Warren Buffett desfez-se das participações nas companhias aéreas. E eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas que isso tenha sido uma boa jogada estratégica da parte do Warren Buffett. E também gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este tema. Sim. Em relação à primeira pergunta do António, acho que sim, acho que é importante para o Warren Buffett neste momento, se calhar, reduzir um bocado a sua posição na Apple, na medida em que tem um peso muito, muito alto na carteira, como disse o Ricardo. Não acho que a Apple seja um mau investimento. No entanto, podemos ver que há alternativas que tenham uma perspectiva que, na minha opinião, acho que há alternativas, e sobretudo para o Warren Buffett, não é? Que possam ter mais crescimento nos próximos tempos. Em relação a esta última pergunta do Ricardo, acho que sim. Neste momento, os indicadores sobre o setor da aviação são bastante positivos. Acho que estamos a ver um novo crescimento das viagens e um ligeiro regresso à normalidade, sobretudo nos Estados Unidos. Na Europa ainda não tanto, mas nos Estados Unidos os indicadores têm sido positivos nas últimas semanas. E acho que temos empresas aéreas que são bastante fortes e não podemos esquecer que estas empresas vão ter o apoio do governo americano. E acho que se calhar não foi a melhor posição para o Warren Buffett, mas acho que ele viu um risco e não sabia também ver quanto tempo é que esta crise sanitária podia durar. Acho que se calhar foi uma gestão de risco positiva, mas sobretudo na Delta, que acho que é uma empresa muito positiva, muito boa, ele se calhar devia ter esperado mais um tempo para um pequeno rebound e vender com menos perda. Bem, pegando um bocadinho no que vocês disseram, aqui exercendo um direito de resposta,
eu gostava de relembrar, que acho que é importante também para as pessoas lá em casa saberem isso, o Warren Buffett não pode pura e simplesmente fazer o que quer com a sua carteira, porque ele tendo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares investidos, se ele se lembra de vender toda a sua posição na Apple, de um momento para o outro, a ação desmorona de uma forma que o Warren Buffett fecha o Nasdaq, fecha a Bolsa de Nova York, fecha tudo porque ninguém vai perceber o que é que se está a passar, porque é que a Apple, eu diria que teria uma quebra de 75% no valor das ações à vontade, facilmente. E ele vive com estas limitações, ou seja, quando se é um gigante tão grande como o Warren Buffett, os movimentos dele, ele sendo um gigante, ganha muita força, mas perde imenso a agilidade. Ele não consegue mudar de direção tão rápido como fundos que gerem 5, 10, 15 milhões de dólares, ou nós que gerimos milhares de euros, não é? E sendo assim, acho que temos que dar esse desconto ao velhote. Para além disso, quanto às companhias aéreas, eu sei que vocês gostam das companhias aéreas, especialmente a Delta, mas neste caso eu tenho que estar com o Warren Buffett. Admito que provavelmente ele vendeu cedo demais, que provavelmente poderia ter esperado por algum rebound, mas o Warren olha para ele quando olha para uma empresa, ele acho eu não o conheço, nunca tive o prazer de jantar com ele, ele olha para os fundamentos da empresa. E quando ele olha para os fundamentos da empresa, ele olha para eles e diz, ok, quando eu comprei isto, eu achava que ia acontecer A, B, C. E quando ele comprou as companhias aéreas, ele pensou, ok, o tráfego aéreo vai continuar a crescer, etc, etc, etc. E aconteceu aqui um evento que acontece uma vez em cada 100 anos, que, na opinião dele, e que também é minha, disruptou completamente os fundamentos das companhias aéreas. Porquê? Porque neste momento eu não acredito que as viagens aéreas para negócio, viagens de negócio, eu acredito que elas vão diminuir imenso, porque nós, e nós que trabalhamos, conseguimos trabalhar remotamente, percebemos o valor que plataformas como o Teams, como o Zoom, por exemplo, esta conversa neste momento está a ter tanto valor como se teria se nós estivéssemos juntos. É a maravilha da tecnologia atual. E acho que a importância da viagem aérea vai diminuir. E acho que foi por aí que o Warren pensou, e também, se calhar, pensou que isto se podia arrastar um bocadinho mais do que aconteceu neste momento, porque tivemos avanços magníficos também em empresas que ele comprou, não é? Porque ele comprou empresas de Big Pharma, e acho que essa é uma jogada brilhante. Porquê? Porque nós vemos que para a vacina do coronavírus tivemos um avanço tecnológico incrível, que são as tais vacinas de RNA. E se, como se diz, esta vacina puder ser reprogramada automaticamente para outro tipo de doenças, em termos das empresas farmacêuticas, isto pode ser um completo abrir de horizontes nos negócios delas. E se isso acontecer, tendo em conta o preço que ele comprou as ações, que não nos podemos esquecer que estas são movimentações de setembro, ou anteriores a setembro, ele pode ter um potencial de valorização enorme. E para além disso, nós não sabemos o que é que ele fez a partir do final de setembro, que pode ter sido imensa coisa. Infelizmente, andamos aqui um bocadinho atrasados. E pronto, basicamente era isto que eu queria dizer. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Sim, eu só queria acrescentar aí um ponto relativamente ao que falaste, ainda sobre as companhias aéreas e também sobre a questão das farmacêuticas. Eu acho que, sem dúvida, a movimentação que o Warren Buffett fez nas farmacêuticas, acho que foi bastante inteligente, como falaste, e acho que são empresas, todas elas, com ótimos fundamentos, e que se olharmos para a evolução delas desde o final de setembro até agora, de facto, vemos como uma evolução bastante positiva. Na parte das companhias aéreas, eu entendo o que tu dizes e acho que de facto vai haver aqui uma mudança no setor, mas acho que não é de menosprezar que o crescimento do turismo, não é, a nível mundial, irá continuar. E eu acho que esse obviamente é um driver que também alimenta o crescimento das companhias aéreas. E aqui eu sinceramente acho que
quando nós olhamos para as companhias aéreas em que ele tinha posição, acho que ele deveria ter mais calhar uma ação de olhar para elas e verificar, como por exemplo fez agora com os bancos, não é? Em que ele não colocou no mesmo saco o Bank of America, do Wells Fargo e do JP Morgan. E acho que aqui ele nas companhias aéreas poderia ter tido a mesma posição, ou seja, verificadas qual delas é que tinham os balanços mais saudáveis e quais delas é que se encontravam mais robustas no pré-crise para lidar com esta crise do Covid-19. E acho que poderia ter tido essa abordagem, na minha opinião. Não sei se o Henrique quer acrescentar uma coisa. Não, eu concordo contigo, Ricardo. Acho que o setor da aviação é um setor que nos últimos anos tem crescido muito. Claro que tem esta queda abrupta do Covid-19, mas é um setor que tem crescimento. Claro que para ele recuperar o investimento dele teria que esperar algum tempo, não é? Ou pelo menos para chegar aos valores antes da crise. Mas acho que pelo menos ter esperado uns meses para uma pequena remontada podia ter feito a circulação deste dinheiro, até porque ele tem algum dinheiro em líquido para investir. Tem meio dúzia de trocados, não é? Acho que são mais de 100 bilhões. Tem um dinheirinho no bolso das calças para pôr no mercado, não é? Bem, acho que essa posição que vocês falam da Delta, e neste momento acredito que tínhamos perdido o Henrique, esta posição que vocês estão a ter perante a Delta, eu percebo o que vocês estão a dizer, eu percebo que acredito que o turismo possa surgir no futuro, mas também não tenho os números ao certo na cabeça, mas acredito que o grande motor que já li isto em algum lado, que o grande motor dos lucros das empresas da aviação são as viagens executivas, as viagens dos executivos. Mas concordo com os vossos pontos, concordo que o Warren podia ter jogado um bocadinho melhor aqui, e que provavelmente, se ele tivesse mantido o seu investimento na Delta, ou até mudado algum do dinheiro de um lado para o outro, de umas companhias para outras, podia ter saído melhor, mas também não podemos estar sempre certos, não é? Infelizmente, não há essa possibilidade. Lamento muito não poder passar-vos mais palavras, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Não sei se querem deixar aqui algum remarco final. Não? Ok. Queria apenas relembrar que este programa foi patrocinado por ninguém, mas estamos completamente abertos a patrocínios, por isso, se quiserem, podem entrar em contato connosco através dos contactos que temos nas nossas páginas. E até para a semana, para voltarmos à segunda edição de O Mercado Mora Lá.